Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, hoje para mais uma live do projeto Renascer Interior, que eu, Glaucia Mosconi, psicóloga, terapeuta integrativa e professora, estou trazendo desde a semana passada, né? O projeto Renascer Interior, então, ele tem o objetivo de trazer renovação, de trazer esperança para as pessoas, principalmente nos tempos de hoje, né? Trazer a esperança de que as coisas podem ser mudadas, né? Então eu vou esperar um pouquinho, ver se o pessoal, né, começa a entrar. E aí, daqui a pouquinho eu vou começar com a live em si, com o assunto. A nossa ideia aqui é trazer sempre uma reflexão dentro do projeto às terças-feiras, trazendo uma conscientização dentro do tema proposto, né? Semana passada eu falei de alguns das crenças, né? O que são as crenças, os tipos de crenças, como que a gente faz para identificá-las na nossa vida e algumas sugestões terapêuticas de como a gente pode ir identificando, também dissolvê-las. E aí na quinta-feira, que é a parte prática do que a gente fala na terça, eu trouxe as frases de afirmação quântica, e a gente fala que quântica é tudo que trabalha também os nossos corpos além da matéria, né? E trouxe afirmação, trouxe também um teste, né, de como identificar as crenças no corpo. E assim a gente começou a nossa semana da transformação interior através desse projeto, né? Eu fiz esse projeto de uma forma muito carinhosa, pensando em cada palavra, em cada texto, que no final, né, lá para o dia 30/4, no final, na última semana, todos esses assuntos vão se encadear. E aí a gente vai fazer a última live trazendo essas conexões todas que fizemos aí durante todo o mês, tá? Pessoal entrando, Vanessa, deixa eu minha aluna, Celso, Vicente, Beatriz, tudo bem, Beatriz? Pessoal entrando, que bom que você chegou, né? Vicente, pessoal novo chegando, Celso, né? Também pessoal novo chegando, então sejam muito bem-vindos, o pessoal que é novo. A proposta é a gente trabalhar sempre com assuntos que tenham a ver com o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento e o conhecimento, né? Através da psicologia, da filosofia, da espiritualidade, da ciência também, né? Eu também sou neuropsicóloga, eu vou trazer algumas coisas nesse sentido. Não importa o projeto que estejamos fazendo, não importa o assunto, a gente sempre volta, né, para trazer a união entre a ciência e a espiritualidade, tá? Temos essa proposta no geral. Bom, então, já que o pessoal já começou a entrar, eu vou começar a falar, né? Então, eu falei da proposta inicialmente, quando vocês estavam entrando, a minha proposta enquanto psicóloga, enquanto terapeuta, enquanto propósito dentro da minha missão de vida e de trabalho, e falei um pouquinho do que a gente trouxe dentro do projeto desde a semana passada, que foi quando a gente começou. Esse projeto terá 4 semanas, né? 4 semanas, vai ser bem longo. Às terças sempre uma live de conscientização e às quintas uma live de prática, tá? Fora isso, na semana eu distribuo posts com frases dentro do tema da semana, faço um vídeo com as afirmações da semana para vocês repetirem, fazerem como exercício 3 vezes ao dia, de preferência 7 vezes seguidas, ou se não der 7 vezes, pelo menos durante o dia, 3 vezes no dia, e quando falarem, repitam 3 vezes, né? Bom, isso são só algumas técnicas. Eu sou professora de técnicas integrativas, né? Técnicas mentais também. E eu trouxe só uma amostrinha do que eu costumo fazer, tá? Bom, então vamos à live. Vou recapitular rapidinho, que tem gente nova aqui, né? Que talvez não tenha conseguido ver as lives ainda. São lives aulas, né? Não são só lives, são aulas que eu estou fazendo para ajudar aí o pessoal nessa transformação, ou pelo menos na identificação do que cada um precisa transformar para que a vida tenha mais significado, e principalmente nos tempos de hoje, para que a gente possa superar todas as limitações, né, que o Covid está trazendo para nós, né? Vamos lá. Então, na live 1, como eu estava dizendo, eu fiz
Eu trabalhei com ressignificação de crenças e desapego, né? Por quê? Porque tudo começa por aí, né, gente? Como eu expliquei na live 1, depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Tudo começa pelo que eu acredito ser, né? Tudo começa por padrões que eu aprendi desde a infância, na escola, na família, etc. E eu criei um arcabouço, né? Eu criei alguns arquivos e eu acabo funcionando dentro desses arquivos, acabam funcionando na minha vida, né? E se a gente não modifica, a gente vai sempre repetindo, mesmo que não seja muito bom para nós, né? Então foi isso que eu falei em detalhes, não vou repetir, só para atualizar o pessoal. Depois vão lá para assistir, né? Oi, Cris, minha aluna entrando, seja bem-vinda, Flor, tudo bem? Prazer ter vocês aqui. Coloque os coraçõezinhos aí, né, gente? Coloque os coraçõezinhos, depois eu vou colocar live no YouTube também. Quem assistir pelo YouTube, ativa o sininho, que eu vou começar a fazer as estreias por lá também, tá bom? Vamos lá. Então, eu falei, então, dentro das crenças, de 2 desafios, né? Que nós temos desafios do coletivo, do pessoal, e trouxe algumas questões, alguns conceitos para a gente olhar, né? Que é o desafio do coletivo, eu trouxe para a gente olhar a nossa integridade, como está, a nossa resiliência e a nossa alteridade, né? Vai lá direito, vai lá assistir que vocês vão ver o que é cada coisa dessa, tá? E no desafio pessoal, que é a gente com a gente mesmo, eu coloquei 3 características também para a gente se auto-observar, como é que a gente está nisso, né? Com a gente mesmo, qual é a nossa régua, né? Que é o nosso autocuidado, que traz autorrespeito, o nosso centramento positivo, que é como eu chamei, que é a nossa autoobservação, com observar a nossa vida com consciência a cada minuto, né? É isso que é, para estarmos presentes, e aí a gente consegue trazer a atenção e a autopercepção dessa maneira. E falei da autoconfiança também, né? Que traz a autonomia e que se a gente conseguir fazer isso, a gente já consegue observar muitas crenças, já consegue mudá-las, ou pelo menos a gente consegue ver como é que a gente está pensando, como é que a gente está sentindo e como que nós estamos lidando conosco e com os outros. Existem muitas formas de fazer isso, essa proposta que eu trouxe, olhando essas características, é só uma delas, mas que ajudam muito, né? Lá na live vocês vão ver por quê. Então vamos lá na live de hoje. Então hoje, na sequência, eu trouxe a proposta de a gente, já sabendo identificar o que nos paralisa, né? Aprender a fluir. Então hoje, a live, né? O objetivo da nossa live de hoje é aprendermos a fluir, né? Falei também, eu dei uma introdução, né? Falei um pouquinho do desapego, né? Terminei a live 1 falando do desapego para introduzir o que a gente ia falar hoje, porque se eu não desapegar desses padrões que estão me paralisando, né, desses padrões que não me fazem andar, e eu tô falando padrão, gente, que quando a gente tem um tipo de comportamento, né, a gente acaba reproduzindo em todas as áreas da vida. É assim que eu trabalho, principalmente em psicoterapia, né, eu nos coaches também, que eu faço life coaching, mas quando a gente identifica o que está nos paralisando, que estamos chamando aqui de crenças e padrões, mas que também, né, dependendo da linha de trabalho, a gente tem um tipo de classificação, né, mas é o que nos paralisa, né, é o que a gente acredita que um dia funcionou na nossa vida e a gente acredita que precisa continuar funcionando do mesmo jeito. E lá na live eu disse que não é bem assim, né, que a gente vai mudando, a nossa consciência vai mudando, a gente vai aprendendo coisas, e a gente precisa desapegar do que não nos serve mais, ou precisamos atualizar, né? O que é importante, ou qual para a nossa necessidade do momento. E o Covid tá aí, né, gente? Trouxe um estresse coletivo e pessoal para todo mundo, tivemos que mudar de vida muito rápido, nos adaptar muito rápido, criar novas formas de viver também muito rápido. Isso gerou estresse, claro, né? Na psicologia a gente estuda com o mecanismo de estresse, mas o estresse não é de todo negativo, apesar de ele trazer um certo cansaço, né? Ele também pode fazer com que a gente ative novas formas, novos hábitos, novas habilidades que a gente nem sabia que tinha. Só que para isso, antes eu preciso o quê? Soltar, desapegar. Então é o que estamos falando hoje, né?
a gente, a live de hoje eu coloquei o título assim, introjetar e expandir, né? Seguindo o fluxo da vida. E esse fluxo da vida nada mais é do que depois que a gente faz esse desapego, né, dessas coisas todas que a gente precisa mudar na vida da gente, a gente começa a fluir. E isso é muito automático, parece que é até mágico, mas não é, né? Por quê? Porque você fez a sua parte, claro, tem sempre que fazer a nossa parte, não esqueça disso, né? Mas você fez a sua parte muito bem feita, né? Depois você solta para o universo para que ele faça dele. Estou chamando aqui de universo algo além de nós, né? Algo além das nossas vontades, algo muito além do que nós somos na matéria, né? Que chamamos de supraconsciência, né? Na psicologia transpessoal a gente trabalha como supraconsciência, ou eu sou, ou self na linguagem junguiana, né? Em outras terminações também. Então, quando eu consigo soltar, eu começo a fluir nessa consciência do todo, né? Nessa consciência que vai se expandir, né? E no texto que eu trouxe hoje, lá nas frases, né, da semana, eu fiz um texto com muito carinho e lá eu falei que para isso, né, a gente precisa aprender a refletir e introjetar. Então eu identifico o que está me paralisando, que são essas crenças ou padrões. Eu vou lá identificando, eu determino para mim, né, a gente vai trabalhar a nossa vontade, eu determino que a partir daquele momento eu quero fazer diferente e eu começo a me movimentar para isso. E a movimentação é essa fluidez, né? E aí eu coloquei assim, né? Fácil fazer isso ou difícil, né? No texto, né? E aí eu coloquei, não é fácil ou não é tão difícil quando eu uso a minha flexibilidade, né? Então, quando eu começo a soltar, eu começo a ser mais flexível comigo, com a vida, com os outros. E durante essa soltura, ou enquanto eu estou mergulhada, né, ou cultivando essa flexibilidade na minha vida, eu vou sentindo os seus benefícios. Primeiro que fica mais leve, né, gente? Né? E para fazer isso, eu sugeri aqui que a gente usasse a reflexão, né? Quando eu reflito, quando eu introjeto, então eu identifiquei a crença ou o padrão e aí eu vou refletir sobre isso. Até onde ela me fez bem, até onde ela me fez mal, né? Ou se ela está me deixando numa zona de conforto, né? Que essa zona de conforto não é nada confortável, né, gente? É uma ilusão de segurança só, né? Falei um pouco isso ontem na live com a minha amiga, né? Então essa ilusão, né, de segurança, às vezes faz a gente ficar pegado nas coisas e a gente então solta, a gente sai dessa zona de conforto e a gente se compromete a começar a movimentar de forma diferente. E aí eu começo a introjetar, a refletir de que forma eu posso fazer isso, né? E aí eu coloquei a introspecção como a primeira ferramenta, porque se eu não paro, respiro, fecho os olhos muitas vezes e me proponho a me olhar, né? Eu não tenho como entrar nesse campo da consciência maior, ou nesse campo dessa consciência superior, para eu me conectar com essa parte minha. Todos nós temos essa parte, acreditando ou não temos, né? Ou então a gente pode chamar do nosso silêncio interior, que não acredita que essa contraparte exista, né? Que aí esse silêncio introspectivo, quando eu procuro esse silêncio interior, nesse meu silêncio, eu começo essa introspecção e eu começo a me ouvir meu coração, principalmente, ouvir minha alma, ouvir o que eu estou precisando neste exato momento, né? Para que eu consiga enxergar e sentir qual é o próximo passo que eu vou dar, né? E aí, nesse momento, gente, geralmente a gente consegue enxergar algumas alternativas. Ou vem em forma de imagem na nossa mente, ou vem em forma de flashes de algumas situações passadas que aconteceram na nossa vida, né? Para algumas pessoas vem uma palavra, uma frase. Para cada um vai ter uma forma que essa essência vai se manifestar para mostrar qual é o próximo passo, né? E aí, repetindo, né? Já falei na live 1, é sempre legal ter um caderninho de insights, né?
Eu trabalho muito com os meus clientes, até com os alunos nos cursos que eu dou, com caderninho de insight. Então, estão aí alguns alunos meus que não me deixam mentir, né? E aí, quando eu faço isso, eu anoto esses insights e quando eu sair dessa meditação, dessa introspecção, eu vou raciocinar sobre isso. E precisa dos dois movimentos, o interno e o externo. Por isso que eu chamei de introjetar, para depois expandir. Primeiro eu introjeto, identifico o que eu estou precisando na necessidade daquele momento, identifico o que está me paralisando, né? Identifico até o quanto aquele padrão que está hoje me paralisando foi bom para mim um dia, o que eu ganhei com ele, né? E o que eu perdi com ele. São análises que a gente faz em terapia que ajudam muito, né? E aí, identificando isso, eu introjeto e eu ouço minha essência e anoto no caderninho de insights. Essa é a sequência. Isso é uma técnica terapêutica, tá, gente? Estou dando aqui para vocês. É uma das técnicas que a gente usa em psicoterapia, em coaching, life coaching, coaching pessoal. É uma maneira de conscientização, né? E aí, quando você anotou, depois você vai conscientemente, querendo fazer isso, pensar, né? Como que você pode ativar na sua vida aquilo que a sua essência trouxe. Faça, gente, porque dá certo. Eu trabalho com isso há muitos anos, eu sou formada há 30 anos e dentro dessas técnicas eu trabalho desde 2006. Então são muitos anos vendo isso funcionar na minha vida, na vida dos pacientes, dos clientes que eu atendi até hoje. São muitos, imagina, 30 anos, né? E desde 2006, quase 20, né? E isso funciona. Faça porque funciona. E isso também é uma técnica que vem do Oriente, né? Não a forma como eu manejo ela, né? Mas o conceito da introspecção, da autoobservação. Isso é milenar, né, gente? Isso vem da yoga, isso vem da meditação, hoje muito falado, mas que a gente sempre trabalhou, né? Eu sempre trabalhei com isso. E aí, por isso que eu sei dessas comprovações. Mas não é só em meditação ou introspecção fechada que eu vejo isso. Eu me conecto com a minha essência, certo? Para depois eu trabalhar conscientemente, com os olhos e com a consciência lúcida, aquelas sugestões, vamos chamar assim, né? Que a minha alma trouxe para que eu movimentasse. E geralmente ela traz o que é para fazer e ela traz também como fazer. Se você prestar bastante atenção, às vezes pode vir uma parte na hora da introspecção ou da meditação, depois vem outra parte em sonhos. Então é muito interessante você observar seus sonhos, né? O que eles estão querendo te dizer, principalmente na semana ou no dia seguinte que você faz esse exercício, né? Porque ele também são linguagens do inconsciente, né, gente? O inconsciente se comunica através de símbolos, através de imagens, né? Através dos sonhos, que é o nosso métier de terapia, né? Mas para quem não é terapeuta, você pode começar observando. E se você precisar da nossa ajuda, estamos aqui. Eu sou psicanalista há muitos anos, trabalho com a linguagem psicanalítica e com a transpessoal, né? Que amplia um pouco isso. E existem outros profissionais também que podem te ajudar a detalhar um pouco mais isso, né? Mas enfim, a proposta é que você aprenda a se auto-observar de forma um pouco mais detalhada, né? E quando você faz isso, né? Você começa, às vezes, a identificar que você tem opostos dentro de você. Que na nossa cultura popular a gente falou diabinho e anjinho, né? Mas não é bem o diabinho e anjinho, são opostos, né? Nós somos polares, nós somos duais aqui no campo da matéria, né? E justamente essa harmonização das polaridades, né? Observar que nós temos esse fluxo de expansão e de contração, que é uma linguagem muito semelhante à linguagem taoísta, né? Por exemplo, eles falam muito, tanto a polaridade, né, como essa expansão, introspecção, esse movimento do universo, é muito falado lá. E eu tomo muito para mim como consciência de vida, até como filosofia de vida, e passo e tento usar como ferramenta dentro do meu trabalho, como eu estou fazendo agora com vocês, né? Porque existem alguns conceitos que falam mais para o nosso coração, né? A gente se identifica mais. Tem gente que se identifica com o hermetismo, tem gente que com a linguagem do Oriente, tem gente com filosofias antigas. Cada um tem uma forma de se conectar com essa outra contraparte, né, que vai além da nossa mente terrena. E eu gosto muito das filosofias orientais, e nela, essa linguagem que eu estou trazendo hoje, esse recorte, né,
Nela a gente observa esses movimentos do universo de expansão, de contração, né? De ora o fluxo está de uma forma, ora ele está de outro, ora o fluxo, o movimento, né? Tranquilo, fluido na nossa vida, olha, ele se retrai um pouco. E geralmente quando ele se retrai é a hora dessa introspecção que eu estou falando. Eu vou observar como eu posso dar o próximo passo e o que eu preciso fazer no próximo ciclo da minha vida. E quando eu descubro isso, né, começa e solto, né, desapego do anterior e solto e permito esse movimento, então eu começo a expandir, né? E aí eu ponho em prática na vida, na matéria, no caso que estamos aqui, em outros campos da nossa vida, eu ponho em prática, eu expando, né, materializo aquilo que eu fui buscar lá dentro de mim. Então isso são movimentos naturais do universo, é isso que essa filosofia nos ensina, né? Ora expansão, ora contração, ora fluxo, ora refluxo, né? E isso tem a ver também com as nossas polaridades, né? Porque nós temos polaridades de luz e sombra, nós temos polaridades de racional e emocional, e dentro da psicologia, principalmente da transpessoal, a gente enxerga que existem muito além disso, existem algumas partes nossas, né? Que vão funcionar dentro dessas polaridades, mas a ideia é integrar essas polaridades, né? O Jung fala muito disso na psicologia junguiana, que é a individuação e que é a integração dessas polaridades todas, porque ora somos sim mais racionais, ora somos mais emocionais, né? Ora somos mais, vamos dizer assim, ora estamos mais fechados ou mais, vamos dizer, introspectivos e até tristes, né, com alguma coisa que nos aconteceu, e ora falamos que estamos na nossa sombra, mas não que seja negativo, porque é na sombra que a gente descobre o que tem lá dentro, que a gente precisa ver, que a gente não está vendo, né, falando de uma forma bem simples, né, para quem não está acostumado com essa linguagem, observar. Aí essa sombra abre, flui e vira a luz, que é o esclarecimento. Quando sobe para a consciência, o que eu não sei muito bem, que está lá comigo, guardadinho no inconsciente, a gente fala que existe uma luz, né, uma claridade. E aí tudo fica lúcido e eu consigo enxergar o passo que eu preciso dar. Então isso que eu estou dando para vocês hoje, gente, é ouro, né? Isso aqui são técnicas que a gente usa dentro da psicologia, dentro da filosofia, são formas do bem viver, como eu coloquei nos textos aí no feed, né? Formas do bem viver, é sobre isso que a gente está falando. E nunca se precisou tanto disso do que agora, neste momento que estamos no meio da pandemia, no meio de uma pandemia mundial, que todo mundo está muito fechado em casa, fechado consigo mesmo, né? E precisando, né, de novos recursos, até para conseguir sobreviver, né? Tem gente que perdeu emprego, tem gente... Como é que eu aplico isso na vida, né? De uma vida mais prática? Eu perdi o meu emprego, eu preciso sobreviver. Mas eu não vou ficar desesperado com isso, porque eu, sabendo disso, eu sei que existem esses meus lados todos e um deles vai me dar um sinal. Então torna a gente mais tranquilo, saber disso, ter este conhecimento, faz com que a gente tenha mais tranquilidade na vida, mais harmonia, mais calma na vida para fazer as coisas. E isso faz toda a diferença. E outra coisa, segunda coisa, estarmos focados no presente, no aqui e agora, né? Eu coloquei um post essa semana, acho que foi ontem, né? Que foi a prévia aqui da live, que no post, eu lá no Stories, né? Não post, lá no Stories eu coloquei assim, que quando a gente, mais ou menos isso, que quando a gente introspecta, quando a gente está focado é que as coisas fluem, né? Que as coisas acontecem, né? Eu usei essa palavra, né? E é verdade, porque se eu estou com a minha mente no aqui e agora, eu fico lúcido, eu consigo enxergar o que eu preciso neste momento. Mas se eu estou com a minha mente no passado ou no futuro, ela está confusa. Não estou no aqui e agora, então por isso não enxergo. Então isso que eu estou falando, de novo, é muito importante, né? Eu estou ensinando vocês a fazerem essa autoobservação, para quem não vai em terapia, não acredita no processo, para quem não quer, né? Ou não pode fazer nesse momento, são algumas dicas que a gente trabalha, não é só isso, lógico, né? Mas algumas dicas iniciais que vocês podem identificar isso e fazer já essa transformação interior a partir disso. E olha, eu de novo, eu vejo isso acontecer há anos. Quando a gente começa a reconhecer, né, essas partes que estão escondidas no nosso inconsciente, que a gente não quer ver, porque precisa mudar, precisa dar o passo, né? Precisa ter coragem, dar o passo, movimentar, dar energia para mudar e ter coragem para mudar.
Então, quando a gente faz isso, tudo muda na sua vida, faz uma grande diferença. Tá? E de novo, eu vejo acontecendo isso há muitos anos na minha vida e na vida das pessoas que eu atendo, né, que eu acompanho. Então, gente, quando a gente consegue então essa luz, né, expandir isso em nós, né, e trazer uma certa harmonia, né, para essas nossas polaridades, para esse nosso dualismo, né, interior, a gente começa a se acalmar e ter mais calma, paz, para conseguir enxergar os passos que eu preciso, né? E aí a sugestão é soltar e fluir. Então, eu faço a minha parte, eu não é aquela coisa, que até virou uma crença aqui no Brasil, deixa a vida me levar. Não, se você deixa a vida te levar, ela te leva mesmo, para onde ela quiser. E às vezes não é para lados muito bons, né? Mas é você conscientemente decidir a sua vida e observar conscientemente sua vida a cada passo, a cada momento, né? Estar consciente, criar esses movimentos, né? Desculpa, tem um carro de som passando aqui, perdão, gente. Então, criando esses movimentos, né? Descobrindo esses movimentos, aí eu solto, e aí eu confio que tudo vai dar certo. Isso também faz toda a diferença. Por isso que é o soltar para fluir, né? E eu falei que tudo isso tem a ver com o corpo emocional, né? Vocês podem reparar que nessa semana eu estou usando a cor laranja, estou até vestida aqui, né? Com uma blusa laranja, alaranjada, porque o fluir, o laranja, gente, é uma frequência do fluir. Ele fala do segundo chakra, né? E é uma cor de fluidez. Na litoterapia, que é uma técnica de cristais que eu ensino, a gente trabalha no segundo chakra as pedras alaranjadas, porque elas fazem fluir. Elas dissolvem energias pesadas e soltam, trazem movimento. Então, para quem está muito parado, né? Bom usar flor laranja dentro de casa, bom usar a roupa colorida, né? Tá aí a minha aluna Cris Menberger, dia 14 agora a gente vai fazer uma live, agora, né? Amanhã a gente vai fazer uma live falando de cromoterapia, em que eu vou falar mais sobre isso com ela, de forma mais a fundo, para a gente entender o que são essas frequências e como elas podem ajudar terapeuticamente na nossa vida, né? Mas é só por isso que eu estou de laranja, por isso que todos os posts dessa semana serão da cor laranja, porque as cores são frequências. Então, uma outra forma, né, de eu fazer a minha vida fluir, eu me conectar com essas frequências, né, através das cores, quando através desse pensamento, dessa consciência da fluidez, né? Então, isso é uma consciência, eu entro numa frequência diferente quando eu faço isso, né? O pessoal fala muito do quântico, das frequências hoje em dia. Frequência, existem muitas frequências no nosso planeta, né? E mentalmente, o nosso cérebro é uma antena que, além de ser o cérebro físico, com muitas funções cognitivas, ele também é uma antena a nível multidimensional energético, né? E aí, quando eu me conecto com essas cores, ou quando eu me conecto com algumas técnicas que a gente usa, né, de alteração de consciência, que não é ampliação, mas alteração de consciência, a gente sai um pouquinho, né, desse universo da matéria e a gente consegue conscientemente, por vontade própria, deslocar um pouco e enxergar a distância. Essa é a proposta da yoga, da meditação e das técnicas que a gente usa mentais, né? São milenares também algumas, né? Então, quando a gente se afasta, dá os 3 passos, respira fundo e observa de fora, que é isso que eu estou ensinando vocês a fazerem hoje, com esta consciência, tudo começa a fazer diferença e as soluções vão chegando, tá? Então, façam para vocês verem que isso realmente acontece. E aí eu solto, faço isso e solto e confio que o universo, chama de universo é a vida, né? Vai trazer o próximo passo, e ele traz. Fatalmente ele sempre traz. Por quê? Porque eu fiz a minha parte, eu postei em mim, né? Eu tive o respeito e o cuidado comigo, então é natural, dentro da lei de causa e efeito, né? Dentro da lei de reciprocidade que é universal, que o universo troque comigo e traga a resposta disso. Então eu entro numa frequência de troca positiva, né? Também. Falando mais essa linguagem energética multidimensional, né? Ou transpessoal. E aí ele traz para mim as respostas e enquanto isso está acontecendo, sua frequência está mudando. É isso que a gente observa muito em psicoterapia ou nos coaches, né, que a gente faz em terapia transpessoal. Durante esses atos é que a sua frequência vai mudando e aí a sua vida fora vai mudando, né?
E ao final deste movimento, você vai ver que alguma coisa nova começa a despertar dentro de você, com novas soluções, criando novas possibilidades, trazendo habilidades que você tinha, mas não sabia que tinha, né? E trazendo uma força antes desconhecida, né? Que é assim que eu terminei o texto hoje. Foi eu mesma que fiz o texto, né? Por isso que eu estou usando partes dele aqui. E aí essa força vem, né? Uma força desconhecida que eu não sabia de onde vinha, mas ela vem e começa a sua expansão da consciência famosa, né? O despertar, a expansão dessa consciência além dessa matéria, além dessa crença, dessas crenças paralisantes que eu tinha, a visão de que algo, que a vida muda quando eu mudo, né? E aí um novo olhar para a vida começa a se manifestar também. E uma vez aprendido, gente, nunca é esquecido, né? Uma vez a sua frequência tendo mudado, essa consciência tendo expandido, né? Dentro disso que eu estou trabalhando com vocês aqui, ela não volta atrás, né? Quando você tem um insight, já mudou. Quando você anota aqui, é só para materializar, para você tomar uma consciência mais clara de que algo dentro mudou, é isso, tá? Mas esse novo olhar já está instalado e ele nunca mais vai sair da sua vida. Você sempre vai partir daquele momento, daquela consciência adquirida para frente. Isso que é o melhor de todo esse processo de transformação. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho, faço ele há muitos anos, comecei com 18 anos, entrei na faculdade de psicologia com 18 anos de idade, né? Faz muitos anos, brinco que é outra vida, né? Às vezes nas lives. E vejo as pessoas se transformando. Eu me transformei muito nesse caminho também, porque a gente se transforma junto, né, com os alunos, junto com os clientes que a gente atende, a gente observando isso, a gente também aplica na nossa vida, né? Então eu sou apaixonada por tudo isso, porque ver essa transformação, ver que é possível essa mudança, é fantástico, é fantástico. E realmente isso se faz, né? Qual é a diferença, né, professora, né, o Glaucio, né, vocês podem falar, qual é a diferença de eu fazer isso sozinho e fazer isso em terapia, né? Tem algumas pessoas que eu tô vendo aqui que são, né, pessoas conhecidas minhas, minha amiga Denise entrou também, ela faz terapia, né, depois se quiser você pode até confirmar o que eu tô falando aí, mas quem faz terapia, olha isso mais de perto, eu brinco que olha isso com uma lupa, né, e que vai ampliar mais isso, né, todos esses olhares. E a relação terapêutica também faz toda a diferença, né, gente? Muitas vezes o que causa é, quando você faz sozinho, a relação é você com você, né? É possível fazer? É, claro que é, mas vai depender muito do seu nível de consciência até o momento que você está fazendo esse exercício, né? Da sua história de vida, de tudo que você aprendeu, se você é uma pessoa que busca aprendizados ou não, né? Quem busca aprendizado geralmente acelera o processo, anda mais rápido, quem não é um processo um pouco mais lento, muda também, mas é mais lento, né? E quando você entra no processo terapêutico, né? Esse processo se acelera, por quê? Porque você você se propõe, né? A crescer na vida e amadurecer naquele exato momento que você entra no processo terapêutico. E aí a troca terapêutica, né? Eu trabalho com a psicanálise também. Essa troca terapêutica, principalmente na psicanálise, a gente enxerga de uma forma muito especial, né? Esse vínculo entre terapeuta e paciente, ou entre terapeuta e cliente que é formado, que começa a fazer toda a diferença, porque a gente usa técnicas, claro, dentro do processo, em que a gente vai, ora projetando coisas, ora estando no terapeuta, né, em alguns lugares, né, da pessoa, desse cliente, autorizado por eles, e a gente começa a trocar, né, e aí a relação e o vínculo, né, é que faz toda a diferença também dentro de um processo terapêutico, né? Isso também porque dos meus objetivos também é mostrar para as pessoas como um processo psicoterapêutico, seja ele dentro de técnicas da psicologia, TCC, cognitiva, ou seja, dentro de um processo psicanalítico ou de outros que existem, ou transpessoal, sempre vai ter um vínculo ali, né? E esse vínculo é que vai ser trabalhado. E aí nisso vocês vão trabalhar toda a história de vida, né? Então, essa é a diferença. Quando você se propõe a fazer isso, você está no momento certo, você está com a vontade aberta e
você tem alguém para te ajudar, e isso é acelerado, né? Acelerado, claro, a gente respeita os tempos das pessoas, né? Cada um tem seu tempo, mas ele se faz de forma mais consciente, por isso acelera. Acelera dentro, acelera fora. Aliás, não existe dentro e fora dentro do conceito psicanalítico, né? Tudo é você, tudo é dentro, né? O fora também é dentro. Tanto que quando você muda dentro, sua vida fora muda, né? Esse conceito está muito usado, com muitas linguagens aí hoje em dia. É isso, gente, né? Então, no final desse movimento, você vai ver que esse despertar começa a acontecer, essas soluções começam a vir e a fluir de dentro de você. E onde que entra o corpo emocional, né? Que eu falei que tudo isso fluir tem a ver com o corpo emocional, né? O fluxo do tal, né? Que é tão falado, que é observar esse fluir da vida, né? Tem até uma metáfora que eles usam que é você fluir com o rio, né? E você aproveitar a correnteza desse rio a seu favor. Isso é a grande sabedoria da vida, né? A gente olhar os intempéries da vida, a gente olhar todos os desafios que a gente tem, as coisas que a gente tem que aprender e fluir com eles, né? Fluir junto. Está acontecendo, eu não vou negar na minha vida. Está acontecendo, eu vou olhar como um processo da minha vida, como um ciclo que eu tenho necessidade de viver para transformar coisas na minha vida. E quem já tem essa consciência mais aberta disso que eu estou falando, às vezes fala assim, o meu eu superior, o meu espírito está me dando um toque, o universo está me dando um toque que eu preciso mudar alguma coisa, por isso eu estou passando por isso. Então eu vou parar, eu vou observar e vou ver o que é, e eu vou fluir com a corrente deste rio, vou fluir com esta situação e vou enxergar o aprendizado. Por quê, gente? Porque passa mais rápido. Se eu negar, se eu começar a brigar com o desafio, ele vai virar uma briga eterna, uma guerra. E você vai ficar paralisado, brigando com aquilo, parado num lugar e não vai fluir, não vai andar. Então é mais fácil olhar, observar com sabedoria, com maturidade. E aí, na parte emocional, eu não vou sofrer, eu vou sofrer muito menos. Às vezes eu sofro o impacto emocional da situação no momento, né? Mas eu não preciso ficar com ele. Eu posso olhar, aquilo me impactar, eu até observo o impacto que deu e vejo com o que tem a ver aquele impacto, né? E aí eu solto também aquele sentimento, né? Ou aquela emoção. Eu deixo fluir para que racionalmente eu consiga enxergar qual é o aprendizado, né? E para que a minha sabedoria de alma, de essência, né? Desse eu superior que eu estou falando, que é muito além da minha personalidade, me mostre qual é o aprendizado, qual é o propósito, né? A partir daí. Qual é o caminho que eu preciso seguir. E quando eu falo de propósito, o propósito é uma coisa que vai também além dos nossos objetivos aqui da matéria, né? De estudar, sei lá, né? Aquilo que a gente brinca, né? Nascer, viver, casar ou não, sei lá, né? Transar, criar filhos, morrer... vai além disso. Durante esse período, o que você está fazendo além disso, né? Para que você veio no mundo além disso? Geralmente, quando essa consciência que estamos falando aqui se expande, porque eu deixei fluir, permiti que fluísse, o passo seguinte é esse propósito se manifestar para você de uma forma muito forte e concreta, tá? Isso, gente, que eu estou falando para você, são observações de uma vida inteira. Eu tenho 30 anos de profissão como psicóloga, e uns 15 de terapeuta integrativa vibracional, mas eu estou falando da vida, né? A vida inteira eu sempre estudei as filosofias, né? Várias delas, sempre estudei espiritualidade. Então isso que eu estou falando para vocês são, vamos dizer assim, são filosofias do bem viver, formatos até terapêuticos que eu estou trazendo, que eu observei na minha vida, na minha própria vida pessoal. Passei por muitos ciclos, muitos desafios e superei todos eles. Estou aqui, estou junto com vocês superando também a do Covid, todos nós, né? Que terapeuta também está passando por isso. E a gente tenta se manter fortes aqui, firmes, para que a gente possa transmitir tudo isso para vocês também. Então, todos passamos por tudo isso, mas a forma como você olha para o que você está passando, a forma como você vive o que você está passando é que faz a diferença. Né? Alguns sucumbem, né? Alguns entram em processos depressivos e até morrem. Outros usam tudo isso que eu estou falando como ferramentas para crescer,
para se movimentar, para expandir a consciência, para ser um ser humano melhor consigo, com o outro, com o planeta, para achar seu propósito, né? E contribuir com esse crescimento do planeta, de todas as pessoas, né? Enquanto um precisar crescer, mudar, a gente não pode sossegar, né? Enquanto todos não mudarem, então todos não expandirem a consciência, tem essa fala também, né, na transpessoal, a gente não pode sossegar, né? Porque todos somos um, né? O que um sente influencia no outro, por menos que você imagine, tá? E aí, quando eu tenho essa consciência, as minhas emoções também vão funcionar diferente, né? Mesmo que eu tenha um impacto, eu não vou mergulhar nele, eu vou sair mais rápido e vou enxergar de fora, né? E essa emoção ou esse sentimento, ele vai se transformar em sabedoria ou em ferramenta de vida, né? É isso, gente. É isso que eu queria trazer. Espero que o que eu falei, tanto a conscientização quanto aí o processo, né, dentro até de alguma dessa técnica que eu trouxe de observação, que é uma técnica também, né, de observação e de transformação. Espero que isso possa ajudar vocês. Quem entrou depois, né, assiste a live, vai ficar gravado no IGTV. Na quinta-feira, então, que é a próxima live, eu vou fazer a parte prática disso que estamos falando hoje. Então, primeiro a conscientização e a sensibilização do tema, e depois a gente faz a prática, em que eu estou trazendo aqui nesse projeto, então, as afirmações, que a gente chama de quânticas, né, porque tem esse objetivo de fazer a conexão com esse eu superior. Não é só dizer uma frase, né? É você dizer a frase conectado, né? E aí na live 2 que não assistiu, vai lá que eu expliquei o que é fazer isso, tá? Usando frequências, né? Como cores, como som, né? Frequências que possam falar ao nosso inconsciente, dissolver aí coisas que estão paradas em nós, para que a gente possa fluir e caminhar, né? Também são técnicas que ajudam bastante. Por isso que eu trabalho com os dois, com a conscientização e com as técnicas energéticas, né? E quânticas também, né? Esse contato mais profundo. Bom, era isso que eu tinha para falar. Espero que ajude. Quem gostou pode estar aqui com a gente também na quinta, que a gente vai falar, trazer a prática, né? De uma forma mais prática tudo isso. E assistam as lives anteriores, né? Compartilhem, né? Se vocês acham que alguém pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilhem. A gente vai ficar com esse... Eu tenho nos feeds, depois vocês vão lá dar uma olhadinha, tem a programação das 4 lives que eu trouxe com os 4 temas que a gente vai trabalhar em cada semana, tá? E no final a gente vai fechar, tá? Também eu vou dar uma chamadinha aqui para vocês. Eu vou fazer 2 lives fechadas para quem quiser aprofundar. Então, na primeira live, que vai ser agora, sexta-feira agora, dia 16/4, às 19h30, eu vou fazer uma live compartilhada, tá? Se tiver pouca gente, eu vou chamar todo mundo, senão eu vou sorteando, mas todos que estiverem lá vão se beneficiar, vão se trabalhar, como se fosse uma terapia em grupo. Vai ser na sala Zoom, tá? Então, eu vou fazer dia 16, vou fazer dia 30 também. São 2 sextas-feiras. Pra gente aprofundar um pouquinho mais, quem achar que tem essa necessidade, não quer entrar no processo terapêutico mais profundo, entrar comigo, eu vou fazer essa consultoria e a gente vai trabalhar aí na primeira agora as crenças, né? A gente vai identificar as crenças que você tem na prática, né? Ver o que está te incomodando agora, o que você precisa transformar, porque às vezes a pessoa não consegue identificar sozinho, né? Então vocês vão trazer isso, a gente vai trabalhar juntos. E na segunda, que é dia 30/4, seria a continuidade, onde a gente vai olhar, tá? Então a gente vai olhar agora as habilidades que você já tem, e o que você pode fazer com elas de positivo na tua vida agora. E aí eu tô chamando isso de fazer o melhor de você mesmo, né? Então, serão 2, a gente vai ter o ingresso que tá lá no Simpla, né? Na bio aqui, o link do Simpla para essas lives fechadas está aqui na bio, né? Fácil, só clicar, vai direto para lá, já adquire o ingresso. E aí vocês vão participar dessas 2. Quem não participar dessa, depois eu vou fazer o ingresso individual para a próxima, tá? E aí vão ter uma consultoria comigo ao vivo, né? Por um valor hiper promocional que eu tô fazendo dentro do projeto, só para vocês interagirem um pouco mais de perto comigo. E como vai falar das pessoas, e isso tem a ética no meio, então eu escolhi fazer de forma fechada, tá bom? Mas depois vocês dão uma olhadinha lá e espero que vocês estejam comigo aí na sexta-feira, dia 16, depois dia 30, de uma forma mais próxima, tá bom? É isso, gente, né? Agradeço pelo pessoal que entrou,
né? Tô bem feliz aqui com vocês. Eu agradeço o pessoal que vai assistir depois, né? Meus alunos aqui, Cris, a Beatriz também tá aqui, né? Tem um outro pessoal novo, sejam muito bem-vindos. A Denise Costa, minha amiga de infância, tá sempre aqui comigo, né? Então, agradeço os novos, agradeço o pessoal que já me acompanha há um tempo. E estejam comigo até dia 30/4, onde a gente vai fazer todo esse trabalho de transformação passo a passo, né? Então, isso que eu falei, o que eu falei na semana passada, então procurem praticar e se auto-observar. O que eu falei hoje também, procurem colocar em prática. Eu falei aqui durante a live como, né? E na quinta estejam comigo para a gente fazer mais uma parte prática para ajudar um pouco mais vocês nisso, tá bom? É isso. Eu vou deixar agora aberto para perguntas, né? Quem tiver alguma pergunta mais específica, pode fazer que eu vou responder aqui, né? Se quiser, a Denise, tamo junto. Com certeza, sempre. Né? Se quiser, quem ouviu aqui, né? Quem é novo, principalmente quem não me conhece, se tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, ou alguma curiosidade dentro do que é se fluir, né? Ou como você faz para fluir dentro de algum aspecto da sua vida hoje, estou aqui para responder, tá? E é bom porque depois quem assistir gravado também vai ter a resposta, né? Às vezes a pergunta, a dúvida de um é a dúvida de muitos, né? Então é interessante a gente também fazer as perguntas para ajudar, né? Ou quem quiser refletir pode perguntar na próxima também, né? Ou na quinta ou na próxima terça, tá bom? Acho que é isso, gente. O Eduardo Lemos, trabalhei com o Eduardo Lemos há muitos anos atrás. Que bom ver você aqui, Eduardo. Muita honra ver você aqui na minha live, né? Também trabalho com desenvolvimento pessoal, acho que ainda trabalho, faz tantos anos que eu não vejo, mas espero. Bom ver você aqui bem, né? Se tiverem alguma dúvida, eu tô vendo vocês. Hoje vocês não estão a fim de perguntar, né? Estão quietinhos aí só ouvindo. Então tudo bem. Aí eu vou terminar pra gente não se alongar muito e espero vocês nos próximos projetos. Lá, aqui embaixo no feed eu ponho todas as mídias, né? Ativem o sininho lá do YouTube também, que eu tô deixando essas lives lá, para serem avisados de outros vídeos, né, que eu faço lá. Lá tem vários vídeos também de desenvolvimento pessoal, bem legal. Tem um projeto que eu fiz só de depressão, bem legal. Tem um projeto que eu fiz só de relacionamentos também, que tá lá. Tem muita coisa legal que eu vou deixando nas mídias. Então, dá um pulinho lá, quem gosta desses assuntos, né, e vão assistindo também, tá bom? Gratidão, gente, pela audiência, gratidão por estarem aqui. Espero que o que eu falei tenha contribuído para vocês de alguma forma. Compartilhem para que possa ajudar outras pessoas que possam, né, usufruir também deste conteúdo. E estejam comigo nas próximas semanas, tá? Gratidão, namastê. Quem quiser vir também na live fechada, é só adquirir o ingresso que eu estou à disposição. Vou estar à disposição de vocês durante 1h30, né, ao vivo. No dia 16, 19h30. Beijo no coração, gratidão.